Tiago, como é que está a adoção dessas moedas junto ao comércio e como é que funcionam os processadores de pagamento? Como é que seria isso aí, tipo a Stone e outros processadores de pagamento aí? Isso já é uma realidade no Brasil? Então, só para complementar então o que eu estava falando no bloco Sim, por anterior, favor. normalmente os analistas recomendam você se expor a 5% da sua carteira de investimentos a criptomoedas, porque como eu falei, né, é um mercado altamente volátil. Então você está sujeito a alterações no mercado e para quem tem um perfil mais conservador, é melhor buscar outros ativos. Uhum. Para quem está disposto a ter mais risco, no caso, e confiar nesses fundamentos, aí ele pode estar conhecendo mais sobre o Bitcoin. Então, a respeito desses métodos de pagamento, né, você tem várias formas, outras criptomoedas que são especializadas nisso. Assim como você tem a questão dos CDBCs, do Banco Central, que estão chegando, né? Uhum. E aí, a respeito da adoção, a gente teve uma coisa muito curiosa esse ano, que foi El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda de curso forçado, assim Uhum. como o dólar. Mas, em paralelo, se você imaginar países onde você tem uma inflação muito alta, descontrolada, porque a base monetária hoje da moeda fiduciária é você acreditar que o Banco Central não vai imprimir muito moeda, que ele não vai cometer erros. Então, Certo. a moeda hoje fidúcia é de confiança. Uhum. E muitos países, como a Venezuela, Argentina, alguns países da África, as pessoas confiaram, mas o governo, no entretanto, devolveu a inflação. E por Uhum. isso, na Argentina já acontece a adoção de moedas paralelas. A gente fala de dolarização da Argentina. Uhum. Você não utilizar a moeda nacional, mas você utilizar outras moedas mais fortes, de forma espontânea, voluntária, para fazer as trocas. Então, inclusive, é curioso que você tem até um anúncio que eu vi de um apartamento em Buenos Aires que custa 1 Bitcoin. Ele colocou à venda e falou, eu quero 1 Bitcoin nesse apartamento. Então, é assim que você vai acontecendo essa questão da adoção de moedas paralelas, né, na sociedade. Isso tem muito a ver com a própria origem da moeda. Então, quando a gente vai falar da origem da moeda, o que é a moeda? A moeda é uma mercadoria. Porque se você pensar um escambo, naquelas questões mais primitivas, Uhum. vamos supor que manteiga seja um produto que seja altamente comerciável, que as pessoas querem trocar tudo em manteiga. Se Certo. você vai aumentando a liquidez disso, a quantidade de manteiga cada vez maior, a gente vai formando o que a gente chama de unidade de conta. A Uhum. economia toda fica baseada em manteiga. Então, você aumenta a liquidez daquele ativo. Até o momento que aquela mercadoria, então, se torna aquilo que a gente chama de moeda. Certo. Que é quando as pessoas começam a trocar de forma livre, espontânea no mercado. Uhum. E isso o Hofbauer fala, um economista americano, Murray Hofbauer, isso Friedman fala, o Milton Friedman, precursor da Escola de Chicago. Então, o Friedrich Hayek escreveu um livro chamado A Desestatização do Dinheiro, que ele fala da existência de moedas privadas que poderiam vir substituir a moeda estatal. A moeda estatal, hoje, o lastro é o curso forçado, são as leis de curso forçado, porque elas obrigam as pessoas a utilizarem. Então, elas criam, na verdade, uma reserva de uma moeda ruim. Né? Uma moeda que pode ser manipulável, no caso, pelos políticos. Em relação, hoje as pessoas têm muito medo do investimento, né? Existem formas dessas pessoas minimizarem esses receios em virtude das notícias de golpes, etc. e tal, que nós assistimos por aí? Como é que a pessoa deve começar a investir em Bitcoin? O que você pode sugerir àquele telespectador que hoje fala, olha, eu estou pensando em proceder uma outra forma de investimento e o Bitcoin me atrai. Como é que seria isso? Por onde começar? Eu acho interessante, antes dela abrir uma conta numa corretora, porque hoje você consegue comprar o Bitcoin simplesmente pegando seu celular, entrando na loja de aplicativos dele, baixando uma corretora aí, um aplicativo, e comprando. Uhum. E você aceita cartão de crédito, aceita, enfim, hoje está muito fácil, muito acessível, né? Só que eu indico a pessoa procurar conhecer mais sobre o ativo, procurar conhecer o porquê daquele ativo, qual a importância dele. E também ela tem que ter tem que ter uma ideia de que não buscar ganhos rápidos, isso não existe no mercado. Uhum. Ganhos rápidos em curto prazo
a pessoa tem que sempre desconfiar, o telespectador tem que sempre estar atento a promessas de ganhos rápidos, porque isso não existe. No mercado existe consistência, né? E a consistência é que vai levar, então, ao objetivo. Nós vemos na internet alguns gráficos, alguns aplicativos, que você investe tanto, de repente o cara ganha R$300 por dia. Tiago, essas soluções mágicas funcionam? Não, de jeito nenhum. Isso, inclusive, você tem golpes que são aplicados em criptomoedas falsas, que eles criam mesmo, de fato, que as pessoas acabam comprando, achando que é um projeto, mas, na verdade, se trata somente de um golpe, que a gente chama de Ponzi. Ponzi. Então, Ponzi é o golpe que existe nesse mercado, né? E o jovem investidor, ele precisa ser assessorado. Você, por exemplo, você é um jovem, com certeza estuda economia, estuda sobre o Bitcoin, você já tem uma mentoria que possa oferecer uma orientação para esse investidor? O Tiago Eurípides já tem uma mentoria, uma consultoria? Como é que está a sua atuação? Então, às vezes eu faço, sim, eu faço orientações, mas eu não estou credenciado a fazer isso. Então, assim, não é nenhum orientação financeira, de fato, eu somente sou um divulgador e um entusiasta do Bitcoin. Mas você encontra aí várias corretoras que podem estar oferecendo esse serviço e montando a sua carteira com menos exposição ao risco. Olha, Tiago, infelizmente esse programa ele é rápido. Ele não é tão rápido quanto o Bitcoin, mas a sua presença brilhantou muito o divã. Você no divã ficou maravilhoso, viu? E nós o convidamos a voltar outras vezes. Você e o meu amigo Lucas, que o acompanha sempre, fiel escudeiro. Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Telespectador, pense sobre a sua economia. O Tiago deu uma dica fabulosa e falou, não existe milagre em investimento. Pense nisso. Um abraço e até a próxima quarta-feira.